O que acontece quando um desejo é tão, mas tão forte, que simplesmente apaga a fronteira entre duas pessoas? É isso que a gente vai ver hoje ao mergulhar no mito de Salmácis e Hermafrodita, uma história incrível da antiguidade que fala sobre amor, obsessão e uma transformação que mudou absolutamente tudo. E olha só, a nossa história já começa com essa ideia, que é a filosofia central da nossa primeira personagem. Antes mesmo da gente saber o nome dela, a gente já entende a essência. A ninfa é livre. Ponto. E é bom guardar bem essa informação porque ela é a chave para entender tudo o que vai acontecer. Então, vamos lá, vamos entrar no mundo de Salmácis. Ela é uma ninfa, sim, mas que vive de um jeito completamente diferente de todas as suas irmãs. O universo dela é um de tranquilidade e, vamos ser sinceros, de bastante autoindulgência. Imagina só a cena. Enquanto as outras ninfas estão lá, cheias de deveres, o único trabalho de Salmácis é ficar cada vez mais bonita e curtir a vida. Ela passa os dias boiando na água, observando a jornada minúscula de uma folhinha de grama, totalmente imersa no seu próprio mundo de paz. E o contraste é gritante. De um lado, Salmácis, na dela, buscando a beleza no silêncio. Do outro, as irmãs dela, seguidoras da deusa Diana, numa vida de ação, de caça, de violência. O resultado não podia ser mais diferente, né? A paz dela contra o suor e o sangue delas. É basicamente isso que ela responde quando chamam ela para o dever. Ela tem um desprezo profundo por aquelas caçadas barulhentas e sangrentas. Quando ela ouve o baque dos corpos dos animais caindo, ela se fecha ainda mais no silêncio dela. O negócio dela é outro, é o suor tranquilo, de boa, debaixo do sol. Pois é. E é nesse mundinho de paz e sossego que a história dá um giro de 180 graus. O universo silencioso de Salmácis está prestes a ser quebrado de um jeito que ela nunca, mas nunca mesmo, poderia ter imaginado. Do nada, uma figura nova entra em cena. Deitada ali na grama, Salmácis levanta a cabeça e vê, do outro lado do rio, um jovem de uma beleza assim, absurda. Naquele exato instante, o equilíbrio do mundo dela foi pro espaço. Para sempre. E olha, não era um garoto qualquer, não. Era Hermafrodita, filho dos deuses Vênus e Mercúrio. Imagina, apesar de ser bem novo, o corpo dele já era de um homem, e a beleza divina que ele tinha era simplesmente impossível de ignorar. Ele era, por natureza, irresistível. E então ele tira a túnica, e ao revelar seu corpo para o sol, mal sabia ele, estava revelando tudo para Salmácis. Para ela foi tipo um raio. A paixão foi instantânea, avassaladora e total, sem meio termo. É aqui, é com esse sussurro para si mesma, para a terra, que tudo muda. Salmácis se transforma. Aquela observadora passiva já era. Ela dá lugar a uma força de desejo ativa. A contemplação acabou, a caçada começou. E aqui a gente vê a grande ironia da história, né? Salmácis, a ninfa que rejeitava a caça, que desprezava a perseguição, agora se torna a caçadora mais determinada de todas. E a sua presa? Hermafrodita. Depois de um mergulho, ele sobe para a superfície e, pá, dá de cara com ela. O susto dele é imediato. As gotas de água que espirram dele a cobrem, se misturando com o suor dela. Um primeiro contato, sem querer, que só joga mais lenha na fogueira do desejo dela. A reação dele ao sorriso dela, aos movimentos agressivos, como quando ela joga os cabelos molhados nele como se fosse um chicote, é de puro medo. Ele foge, nada para outra margem e se enfia na mata, buscando segurança. Mas ela desistir? Que nada! Ela se joga na água e vai atrás. E o mais assustador é que as súplicas dela, pedindo para ele esperar, se misturam com uma risada nervosa, meio inquietante. A caçada tá rolando e ela tá cada vez mais perto. A tensão só aumenta. Ela o encontra na floresta, encurralado. Cada passo dela é calculado, mas por dentro a paixão tá fervendo. Ela chega tão perto que ele consegue sentir a respiração dela e é nesse momento que a gente percebe que até a própria caçadora tá perdendo o controle. E assim a gente chega no clímax da história, no ponto sem retorno, onde a perseguição se transforma num abraço do qual simplesmente não há escapatória. Num ato de pura fúria e paixão, ela o prende contra a árvore e o beija com tudo. Mas aí vem a surpresa. Ele corresponde. Ele a segura pela cintura com força, erguendo-a do chão. A caça de repente vira um enlace mútuo. E naquele momento eles sentem uma coisa muito louca, uma sensação de reconhecimento profundo. É como se eles fossem duas peças de um quebra-cabeça que finalmente se encontraram.
Seus corpos se unem com uma perfeição tão natural que as fronteiras entre eles começam a desaparecer. A união deles é tão completa, tão perfeita, que inspira um desejo final, uma ideia radical, transcender essa coisa de dois e se tornar uma entidade só. Então, ela faz o pedido. No meio daquela paixão toda, sentindo essa conexão absoluta, Salmacis clama aos deuses por uma união permanente, total, uma fusão completa de corpo e alma. E não é que os deuses ouviram? Pois é, e a resposta deles foi imediata e bem literal, o que nos leva à metamorfose final e chocante dessa história. O processo começa ali, na hora. Os dois corpos começam a se fundir de verdade. O abraço não é mais um abraço, é uma fusão. O beijo se torna permanente. As pernas dela se trançam num nó em volta da cintura dele que nunca mais vai poder ser desfeito. E o resultado final disso tudo é a criação de um novo ser. Não é mais Salmacis, não é mais hermafrodita. Não é homem nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Um ser único, nascido de um desejo avassalador. E assim, a história acaba, deixando essa pergunta no ar. O que foi isso, afinal? A realização de um desejo de união perfeita, uma intervenção divina, ou foi uma tragédia, onde duas identidades se perderam para sempre num ato de paixão possessiva? O mito não dá uma resposta fácil. E talvez seja exatamente aí que mora a sua beleza.